Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero encontrá-los muito bem, em nome de Jesus. Deixar melhor e continuar recebendo as boas notícias. Amo receber. É muito bom saber dos progressos, dos acontecimentos. Sabe, quando nós cremos e não desistimos, as coisas acontecem. O que você tem que fazer é continuar confiando, olhando sempre adiante para Cristo e não permitir que nada pare você. A gente sabe que tudo passa. Acredite. Com Jesus passa. Sem Ele, eu não... Aí eu fico quieta, mas com Ele, há um tempo determinado para tudo. Podemos entrar num período difícil, né, de choro, mas vem o tempo da alegria. Enfrentamos tempos de guerra, mas chega o tempo da paz. E é impressionante e maravilhoso como nós passamos por todos os tempos com Jesus muito bem. Por mais difícil que seja a situação, a gente tem graça e passa. Tudo passa. Agora, o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras. Ele quer que você se envolva com o problema. A Bíblia diz assim, ó: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tem batalhas? Tem desafios? Tem tentações? Tem. Mas feliz é a pessoa que não cede. Quando está sendo testado, tentado, provado, não dá o que o diabo quer. Ele vai tentar você para que reclame, né? Desfaleça, se entregue. Ele quer que a gente fique, assim, muito mal com Deus. Ele nos quer irados com Deus. Ele quer virar você contra Deus. Então, ele vai bombardear naquele momento que você está vivendo uma situação difícil, pensamentos negativos de que você não vai sair daquilo, Deus deixou você, não vai ter saída mesmo, é o fim. E aquilo, né? Ah, por que eu? Ah, por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixou isso? Olha só. Ah, eu busquei, eu fiz isso e aquilo e olha o resultado. Não caia nessa. O diabo só mata, rouba e destrói. E você não pode ficar magoado, chateado com a única pessoa que pode te ajudar, que é Deus. Ele é o Senhor. Então, ele só faz o bem. De Deus só vem coisa boa. Provai e veja que o Senhor é bom. Deus é bom.
Eu costumo dizer que até o castigo de Deus é bom, porque, aliás, isso é bíblico, né? Ele só corrige quem ele ama, ele castiga quem ele ama. Então, se ele está me corrigindo, ele está dizendo, Cléo, eu te amo. Eu amo você. E eu te amo tanto que eu não vou deixar você nessa situação. Eu quero que você mude. Não ceda para pensamentos negativos. Não ceda. Você me ouve, se você está comigo aqui há muito tempo, você sabe que isso eu falo o tempo todo. Você tem uma mente, você vai pensar, decida pensar coisas que vão te ajudar. Ó, pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar uma ação. E normalmente essa ação já começa ali, ó, com as palavras, a boca. E aí está o grande problema. O que nós falamos tem todo o poder, poder sobre nós, sobre o nosso destino. Na língua está o poder da vida e da morte. Quando você lê aquele texto, aquele capítulo de Tiago, falando sobre a língua, é chocante. A língua é perigosa. Quem consegue guardar a língua é perfeito. E está lá muito claro, você não pode adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, e agora você usa a mesma boca para amaldiçoar, para reclamar, para falar mal das pessoas. E isso acontece. E o que a gente faz com a nossa... O que você está fazendo com a sua própria vida? No momento assim, quando você fala o que vem na cabeça e não pensa e reclama e fala mal das pessoas e fala de desistir e que nada está acontecendo e que está muito difícil, se entrega à ira. Você está colocando nas mãos do acusador um poder, para que ele tenha poder sobre você, de te acusar e de agir na sua vida. Você abriu uma porta, e não é uma porta pequena. Sabe, quando eu leio Isaías 6, e é uma escritura muito forte, Isaías viu o quanto a boca dele era impura e precisava ser purificada. E quantas pessoas que o problema está aí. E não é porque nunca ouviram isso aqui, não. É porque não dão importância. Elas não acreditam. Elas não levam a sério. Então elas falam negativo, de forma incrédula. E elas fofocam, reclamam, gritam, xingam, deduzem, são maliciosas, são capazes de caluniar. Então, isso é muito sério. Muito sério. O diabo quer que as pessoas, assim, usem mesmo a boca. E ele vai trabalhar para você falar bobagens mesmo. Porque ele sabe o poder que você vai estar dando a ele. Não é uma brechinha, não. Isso é uma cratera. Ele passa a ter poder sobre você. E como disse Jesus, por nossas palavras nós seremos justificados e por elas condenados. E nós vamos ter que dar conta de cada palavra, de toda a palavra que sair da nossa boca. Nós vamos ter que dar conta. Então, quando a gente lê escrituras assim,
e que na nossa boca está o poder da vida e da morte, e que nós podemos, como está em Provérbios, estar enchendo o nosso estômago de morte, quantos testemunhos que eu tenho de pessoas que estavam muito doentes. E era espiritual. E o mal estava tendo acesso, domínio, através da boca. A pessoa enchia o estômago dela de palavras malditas, negativas. E começou a ficar doente. Doente, sabe assim, nada melhora, nada passa, a boca. Porque você está se alimentando de morte. Se você fala negativo, fala mal das pessoas, fala mal de Deus, fica falando de problemas e não tem olhos para outra coisa. Você vai enchendo o seu estômago de morte. E aí, não tem alegria, porque ó, quem guarda a língua, está escrito, guarda das angústias a alma. E a pessoa está lá, angustiada, se adoentando, tudo faz mal, está piorando. Outro dia estava sentindo um negócio, agora já está sentindo outra coisa. Sai de uma coisa, entra em outra. Eu já contei inúmeros testemunhos. Já contei o testemunho da senhora que era assim. Ora ela estava sentindo tudo, melhorava de uma coisa, parecia outra. Ela não estava aguentando mais. E oprimida. E ela disse que foi ouvindo o programa. Num dia, por exemplo, que ela disse que teve um dia que ela estava assim, em desespero. Ela já estava num ponto assim de pensar em morte até. E falava, e reclamava. Ela disse, o programa foi todo para mim. O senhor falou comigo que o problema era a minha boca. O que estava acontecendo comigo era o que eu estava atraindo para mim dia a dia, todo dia. Com as minhas reclamações, com as minhas murmurações. Ela disse, naquele dia, bispa, você falou ainda sobre o povo de Israel, que falou tanto de desistir, de morte, que eles morreram no deserto. Porque a boca foi atraindo cada palavra. As palavras têm poder e cada palavra foi criando vida. E ela disse, era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Tudo! Ela falou, depois eu parei e fui olhar a minha vida e prestar atenção e buscar ajuda de Deus para lembrar. Eu só sabia falar negativo. Eu era uma pessoa viciada em falar de forma incrédula, negativa, em reclamar. E tudo era assim mesmo. Não estou bem, estou com dor, eu gostava de chamar atenção. E foi. Aquela reclamação. E não estou bem, melhor morrer mesmo. E ela falou, e eu estava morrendo. Nada dá certo. Não estava dando mesmo. Só para mim. Ela falou, não dava mesmo. Ela disse que à medida que ela foi lembrando, ela entrou em pânico. Que aí ela disse, que aí as vendas caíram. Ela falou, agora eu tinha outro problema. Era me perdoar. Porque eu fui vendo o quanto eu amaldiçoei a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha saúde. Eu amaldiçoei. Eu falei tantas bobagens das pessoas. Ela disse, falei de pastor, falei de igreja. E ela disse, bispa, as pessoas precisam tomar muito cuidado. O que está escrito é verdade.
a minha vida, assim, desceu ladeira abaixo quando eu saí de uma determinada igreja em rebelião, falando de todo mundo, falando do pastor. Ela falou, sem dúvida, Davi foi o sábio, não toqueis nos meus ungidos. Ela disse, ali minha vida descambou mesmo. E aí ela falou que ela começou, ela se levantou naquele dia mesmo. E foi quebrando, e tudo que ela lembrava, ela quebrava e abençoava. Pegou o caderno que ela disse que naquele dia eu falei, porque eu fiz isso, eu já contei isso aqui. Né? No início da minha fé, quando eu entendi o poder das palavras, o quanto elas são poderosas, eu peguei um caderno para eu não esquecer e fui colocando o nome das pessoas que eu tinha falado algo, que eu tinha liberado uma palavra negativa, coisas que eu tinha falado, tudo. Eu lembrava, eu colocava lá. E fiz jejum e oração, e quebrava, e abençoava a vida das pessoas, nome por nome, porque se a minha boca foi aberta para falar o nome da pessoa e amaldiçoar, agora eu falava o nome dela e abençoava. Enfim, sabe, eu fui fazer uma limpeza, e eu fui vendo mudanças na minha vida. Então esse é um assunto que a gente tem que, de tempos em tempos, estar falando, porque é muito fácil esquecer. E quando a pessoa está passando por um momento difícil, se ela não vigiar, feliz é o homem, é a mulher, é a pessoa que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha aqui, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo produz esse tipo de fruto em nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. O fruto está no singular. São essas 9 virtudes. E nós precisamos ter esse capricho, esse amor pela nossa vida espiritual. Porque se o espiritual vai bem, tudo vai bem. E parar e analisar quais as virtudes que ainda não estão desenvolvidas na nossa vida. O que está aqui que a gente não tem praticado? Porque o fruto do Espírito consiste em se ter essas 9 virtudes. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, ele está produzindo em mim essas virtudes. Se você olha para uma laranjeira, você não vai esperar manga. Nem se você chega perto de uma mangueira, você não vai esperar colher laranjas. É óbvio que não. Se você chega perto do ímpio, Davi disse, de ímpio vem coisas ímpias. Então, você já sabe o que esperar. Eu sempre lembro quando os filisteus entregaram a arca, eles colocaram ela numa carroça. E tudo bem. Eles não sabiam fazer melhor. Não aconteceu nada. Quando Davi, que sabia fazer do jeito certo, do jeito de Deus, foi fazer do jeito do ímpio, teve morte. Compreendeu? Então, eu não vou pedir, não vou cobrar a vida de quem está morto. Eu vou cobrar a vida de quem se apresenta como uma pessoa viva em Cristo. Então, se eu ando com Jesus, eu digo que eu tenho Cristo na minha vida. Então, eu tenho o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está aqui, ele está produzindo
o fruto do Espírito, que é composto dessas 9 virtudes. Então, se eu olho e percebo que eu não tenho alguma virtude ou algumas, eu preciso levar isso aqui muito a sério. E domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, disciplina, autoliderança. Você vê numa pessoa que tem controle. Aqui, ó, sobre a língua, sobre a boca. Não fala tudo que vem à mente. Combate aqui, ó. Tem que combater na mente. Porque tentado você vai ser. Principalmente quando você está vivendo uma situação difícil. Mas nós não podemos ceder. É aí que eu mostro na dificuldade, no problema, com quem eu estou andando, com quem eu me pareço, quem habita em mim, o que sai de mim. Se sai loucura, desequilíbrios, maldições, o que Tiago falou? Meus irmãos, com a mesma boca você louva, engrandece a Deus e amaldiçoa os outros? Não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada, água doce e amarga. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Ou o Espírito Santo habita aqui, está produzindo fruto, ou eu sou uma farsa. Então, assim, tudo passa. E eu não posso focar problemas. Seja qual for o tempo que eu estou vivendo, eu estou tendo a oportunidade de mostrar a glória de Deus. De mostrar Cristo. De mostrar o fruto do Espírito. E olha, quando nós não entendemos isso, e ainda nos colocamos como cristãos, não, eu sou crente e tal, nós somos imaturos, estamos nos enganando, vamos enxugar gelo, vamos travar a nossa vida e podemos pegar muitos problemas que podemos evitar. A nossa boca vai atrair muitos problemas para a nossa vida, que com ela fechada, nós vamos evitar. No momento difícil, quando somos tentados, a primeira coisa que vem é aquela vontade de falar, de reclamar, de falar alguma coisa. E é aí que nós pegamos problemas. Em nome de Jesus, cuida da sua boca, não ceda para o mal, fuja da aparência do mal, combata na mente, não ceda para as tentações, não dê o que o diabo quer. E assim, qual o tempo que você está vivendo? Glorifica a Deus nesse tempo. E use a sua boca para a glória de Deus. E pare e observa quais virtudes você ainda não desenvolveu e foca nisso. Porque talvez até esse momento difícil é exatamente para trabalhar áreas assim na sua vida. Tudo que Deus faz é bom. E é para nos levar para um nível melhor, mais alto, para nos deixar bem melhores. Confie em Deus. E pega esse momento para crescer, para aprender. Passa nos testes. Aprenda tudo que tiver que aprender. Amadureça, vá para um nível mais alto. Desenvolva o fruto do Espírito. Porque ele é composto das 9 virtudes. Então, às vezes, nós temos algumas, mas não temos outras. Então, nós precisamos focar nisso. Talvez, toda vez que algo acontece, nós temos a mesma atitude imatura.
Não passamos no teste. Então passa. Aprenda, fica atento. Ó, Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Fica atento. Não caia, não. Resista. Porque tudo passa. E se você fizer a coisa certa, passar pelas situações glorificando a Deus, honrando a Ele, o resultado vai ser maravilhoso. Você vai viver coisas maravilhosas, você vai para uma glória maior. É sempre assim na vida do justo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está conosco. Visita os corações agora. E que as vendas tenham caído. Que essa pessoa neste momento esteja entendendo, já tem entendido, o que tem acontecido, os pontos que precisam ser trabalhados, as virtudes que precisam ser desenvolvidas. Talvez, Senhor, ela está entendendo quanto a boca dela tem colocado ela em problemas. Talvez muitos problemas que hoje ela vive, ela traiu, dando legalidade. Porque ela não deu a devida credibilidade à palavra, ela não levou com a seriedade devida. Mas eu oro para que hoje ela tenha entendido. E que um temor reverencial tenha tomado conta dela. Que ela esteja vendo, compreendendo e que ela já tenha decidido viver de forma diferente, como a tua palavra manda. Santificar a boca, desenvolvendo as virtudes do Espírito, abençoando, pagando o mal com o bem, não cedendo para a tentação, não se distraindo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de respostas, de vidas curadas, saradas, restauradas. Senhor, que barreiras caiam, que nenhuma cegueira permaneça, que ela veja e haja em tudo que é preciso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, essa unção 10 vezes mais nas finanças. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo esclarecidas, abençoadas e que possam crescer nesse entendimento. Eu abençoo cada vida, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme. Às 19h30, Cultivo Familiar Shalom. Isso em todos os nossos templos. E olha, é uma delícia servir ao Senhor, cultuar, buscar pela família, ensinar os filhos, lutar pelo casamento. Vamos, faça a coisa certa. Viva a sua vida de forma que glorifica a Deus e de forma vitoriosa, buscando a Deus. Assim, focado nele, foca nele. Olhe para o alto, tira o olhar de problemas. É isso que a Bíblia fala, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olha para Cristo e busca a solução. Deus tem vitória para você. Então esteja entre nós. Domingo, dia das mamães, e nós vamos dar uma bênção especial para todas as mamães. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.